Olá pessoal, Alex Irreal, pessoal. Amanda Bezerra, vice-prefeita, postou um vídeo falando claramente do rompimento. Tá bom, pessoal? Só que assim, ela fez um pronunciamento que nós vamos estar aqui analisando. Como eu falei no vídeo passado do Prefeitanos, parece que esse povo, pessoal, não tem assessoria, não tem ninguém que falou, peraí, calma aí, vamos pensar o que falar, vamos pensar no vídeo que vamos fazer, entendeu? Porque vamos supor, começar uma carreira pública, né? Tipo, querendo, eu vi até um comentário aqui que me deixou bem, eu não vou colocar aqui não, tá? Mas disse assim, ó: pé no chão, Amanda Bezerra, sua carreira política começou muito bem. Você soube se posicionar, foi coerente, respeitou seus princípios, continue sempre assim. E não desista de Okara. Olha, pé no chão. Esse vídeo, como o outro do Moranguinho, que foi totalmente um vídeo totalmente... totalmente, pessoal, como que eu vou falar? Sem pensar nas consequências, tá bom? Isso foi totalmente ruim para a carreira política da Amanda Bezerra e principalmente sobre a carreira da irmã dela. Então assim, não pensaram muito bem antes de fazer aquele vídeo, tanto que os problemas aconteceram. E é um pronunciamento oficial, tá bom, da vice-prefeita. Mas a gente vai estar analisando o que ela falou, tá? E vamos ver o que acontece, pessoal. Sabe por quê, gente? Falta muito tempo. 3 anos está muito longe. Você entendeu? 3 anos está muito longe. Você entendeu? Então tudo que acontecer agora, pessoal, daqui a um mês já não é mais novidade, né? Já está esquecido, já está parado, ninguém quer mais saber. Tá? Vamos colocar o vídeo do pronunciamento da vice-prefeita. Ela estava ao lado do pai dela, né? Nós vamos pegar o rosto dela e nós vamos estar parando, tá? Porque nós vimos algumas coisas muito interessantes nas falas da Amanda Bezerra, vice-prefeita, que tem que ser comentado aqui na Revista de Okara. Você quer ficar por dentro? Siga a Revista de Okara para você ficar por dentro, porque nós vamos falar sobre o assunto, não vamos falar na hora, na afobação não, a gente vai estar analisando, fazendo um vídeo, colocando postagens, tá? Para que tudo fique bem. Uma pergunta para a população. E aí, o que você achou? Oi pessoal, aqui é a Amanda Bezerra e eu venho por meio deste vídeo oficializar o nosso rompimento com o atual prefeito. No momento nós decidimos por colocar a cabeça no lugar, conversar com a família, pedir a intercessão de Deus e Nossa Senhora para que nos dê sabedoria, mas no momento certo eu venho aqui contar detalhadamente tudo o que aconteceu. Se vocês achavam que eu ia ser uma vice de prateleira, vocês estão muito enganados. Tá bom, pessoal, vamos por partes, tá bom? Então, ela disse que se pensam que ela vai ser uma vice de prateleira, estão muito enganados. Pessoal, poxa, eu sei lá, sabe? Às vezes a gente pensa assim, poxa, será que as pessoas perdem a noção do que estão falando? Porque assim, um vice-prefeito serve para substituir o prefeito em suas ausências ou impedimento. Na real, o que vale, o vice-prefeito, na maioria das vezes, ele fica parado. Ele não aparece. Entendeu? Quem aparece mais, quem é? O prefeito. Então veja bem, poxa, que tipo de pronunciamento é esse, pessoal? Que tipo de pronunciamento é esse? Será, como eu tô falando, será que esse povo não tem um assessor? Será que não tem um assessor? Porque, sabe, não tem muita lógica, pessoal. Se vocês pensam que eu deixo oficial, né, um rompimento, tá? E ela chega, faz um vídeo e diz assim, certo? E deixando claro, né, que ela não é uma vice de prateleira. Então assim, como? O que? O que ela quer dizer com isso? Ela quer... O que ela quer? Você entendeu, pessoal? Porque ela tem que estar para substituir. Você entendeu? Então é a mesma coisa como eu estou falando. O gerente contrata um vendedor para a loja e de repente o vendedor não aceita e quer questionar o gerente. Você entendeu, pessoal? Eu não estou aqui, eu quero que vocês entendam que eu não estou aqui do lado do prefeito. Você entendeu? Eu estou aqui colocando uma questão porque realmente o prefeito não gostou do que foi feito do vídeo, mandou a irmã dela passear mais cedo, certo? E com certeza a família não gostou. Você entendeu? Então quer dizer, tipo assim, se você faz algo, isso gera uma consequência, tá bom, pessoal? Isso gera, tudo gera consequência dos nossos atos. O vídeo ia gerar uma consequência. Gerou a irmã dela sendo mandada embora. Foi desligada. Aí ela vem,
publicamente disse assim, olha, o rompimento, ela tem que estar para substituir, você entendeu? Sabe? Então assim, é complicado. Ela tem que estar ali como substituta. Você entendeu, pessoal? Por isso que eu tô te falando. A questão é assim, é muito bagunçada a política por causa disso. As pessoas dão na cabeça, de uma hora para outra, vou fazer o que eu acho que tem que fazer. Sabe, sem pensar, sem ter um assessor, sem ter uma pessoa para dar um conselho, sem ter uma pessoa, como a pessoa falou, pé no chão. Você entendeu? Pé no chão. Você entendeu? Porque assim, você acha, se o prefeito tivesse o poder de mandar embora uma vice-prefeita, ele não mandaria? Mandaria. Isso ficou bem claro. Aí ela aparece, né, vamos supor, tipo, já para piorar a coisa, já anuncia o rompimento oficial. Porque existem coisas que precisam ser ditas e provas que precisam ser mostradas. Para mim, esse aqui é um dos pontos mais críticos do pronunciamento da vice-prefeita. Existem coisas que precisam ser ditas e provas que precisam ser mostradas. Tá, pessoal, que provas? O que precisa ser dito? Você entendeu? O que precisa ser dito? O que precisa ser dito? Você entendeu? Essa é a questão, esse é o problema. Sabe, que parece que é falta de gente para dar uma assessoria. Tem coisas que precisam ser ditas e provas que precisam ser mostradas. Agora a pergunta que fica aqui é o seguinte. Se o vídeo do Moranguinho tivesse dado tudo certo, o prefeito Leonildo não tivesse falado nada, não tivesse feito nada, não tivesse mandado a irmã dela embora, certo? Ela teria dito? Ela teria mostrado essas provas? A pergunta que fica é a seguinte, se, vamos supor que o vídeo do Moranguinho não tivesse dado problema nenhum, não deu problema nenhum, tá tudo bem, o prefeito Leonildo foi lá, colocou a postagem dele, todo mundo se abraçou, todo mundo foi na inauguração do Moranguinho, ela teria dito essas coisas? A vice-prefeita? Ela teria mostrado essas provas? Sabe por quê, pessoal? Porque parece que é uma coisa bagunçada. Como deu problema, aí aparece prova e aparece coisas que precisam ser ditas. Em vez de fazer o vídeo do Moranguinho, por que não disse então o que tinha para dizer? Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo a gravidade? Vamos supor, porque assim, o que aparenta aqui no vídeo é que é algo grave. Ela está mostrando que são coisas que precisam ser ditas e provas que precisam ser mostradas. E por que não mostrou antes? Por que não mostrou antes? Existem coisas... Vamos supor, vamos colocar um cenário aqui, algo bem grave, certo? Que seja aí, vamos supor, suposição contra o prefeito, algo grave, certo? Por que ela não colocou essas provas, não denunciou, não mostrou, se foi isso? Você entendeu? Porque tem coisas que precisam ser ditas e provas. Do quê? Do quê? Houve um rompimento e agora tem coisas que precisam ser ditas e provas que precisam ser mostradas. Do que, pessoal? Então é o que eu falo pra você. O problema das pessoas sair falando é isso. Aí a pessoa fala assim, ué, e não disse antes por quê? E tem provas do que ainda não foram apresentadas. Se tem coisa grave, teria que ser apresentada. Se tem coisas que precisam ser ditas, por que não foram ditas? Foram fazer vídeo, estavam todo mundo feliz lá no vídeo. Isso aqui, pessoal, é um curto espaço de tempo. Você entendeu? Um curto espaço de tempo. Você entendeu? Entre uma coisa e outra, entre o vídeo, entre o pronunciamento do prefeito, entre o pronunciamento da vice-prefeita. Então quer dizer assim, não estão pensando, ninguém está pensando. Estão falando, estão comentando nas postagens, estão falando um monte de coisa, como falaram, essa família, aí depois o outro chamou disso, chamou daquilo, falando que não vai se criar, mandou embora. Ninguém está pensando nada. Estão agindo assim, ó, igual o TikTok. Que toda hora vem, você rola a tela, muda o vídeo. Você entendeu? Então, como é que é esse negócio? Tem prova, por que não mostrou antes? Essa é a questão. Entendeu? E pra mim, eu penso assim, já era uma questão do judiciário chegar, chamar a vice-prefeita e falar assim, o que você tem a dizer sobre esse pronunciamento aqui? É isso. Você entendeu? Porque se tem coisa aí que você precisa dizer e prova, do quê? Você entendeu? Sabe, é muito vaga, muito jogado, sabe, pessoal? Sabe, não é legal. Não fica legal, fica um barraco, sabe? Porque assim, os políticos têm que entender que eles não estão no quintal da casa deles para fazer o que quer, falar o que quer. Você entendeu? Sabe, não estavam apoiando, não foram eles que apoiaram? Não foram eles que colocaram, praticamente ajudaram a colocar o prefeito que está aí? Você entendeu? Rompeu, fazer o quê? Certo? Só que a vida continua, mandou embora a irmã dela, a vida continua. Você entendeu? Pé no chão, como disse lá o comentário, né? Mas de uma coisa, vocês podem ter certeza. Agora, mais do que nunca, a família Bezerra irá lutar pela cidade de Ocara.
Pessoal, então assim, como a gente tá aqui finalizando esse vídeo, tá? Então agora, mais do que nunca, a família Bezerra vai lutar por Okara. Como se, né, vamos supor assim, esse cenário que tá se demonstrando aqui, vai lutar para salvar Okara, ou vai lutar por Okara como se o Okara tivesse enfrentando, tipo aqueles filmes do Power Ranger, que aparece um monstro e de repente aí aparece o super-herói para salvar. Não, vamos lutar por Okara. Todo mundo vai lutar por Okara agora. Política não salva cidade nenhuma, tá? Isso aí nós estamos no Brasil, isso aí é fato, tá bom? Então o que eu tenho para dizer aqui? Primeiro, quem colocou e ajudou a colocar esse prefeito aí foi a família Bezerra. O ditado que ele é bem claro, diz assim, ó, fez a cama, agora deita, certo? Então isso aí é fato. Vamos colocar aqui uma foto aqui para mostrar, né? Eles se abraçando aí nas eleições. Agora, foi lá, não gostou da publicação, mandou embora a irmã dela, agora vamos lutar por Okara. Então, se não tivesse acontecido isso, a irmã não tivesse sido mandada embora, não tivesse dado essa confusão, que afetou a família Bezerra, certo? Fez comentários que atingiram a família, certo? Agora a questão assim, se não tivesse atingido a família Bezerra, então, gente, sabe? Então assim, vamos parar, sabe? Tipo, é legal, é bacana, as festas. Aí de repente aconteceu uma treta, você entendeu? Como que vai ficar isso? Você entendeu? Como que vai ficar? Tá? Então é essa análise que a gente colocou aqui, tá? Então assim, pessoal, não vamos, sabe, colocar como se fosse confusão. Eu vi o pessoal postando a respeito de um negócio de uma casa aí, sei lá. Nem vou comentar sobre isso que eu nem sei o que é. Mas assim, por que se uniram? Né? Por quê? Tiraram foto se abraçando, sabe? Esses tipos de coisa. E agora, não, tem coisas que precisam ser ditas. Por que não foi ditas antes? Por que não foi falado antes? Por que não foi mostrado prova antes? Essa é a questão. Entendeu? Como se eu fosse mostrar algo grave de alguém e a pessoa falasse, por que você não mostrou isso antes? Por que você não falou isso antes? Você esperou ter problema com a sua família para poder falar? Sabe? Então assim, a gente, da revista de Okara, tem que estar fazendo uma análise, tá, do que está sendo falado e de coisas que estão acontecendo agora na cidade de Okara. Eu sou Alex Real. Bem, será que a prova que ela tem para mostrar que o prefeito Leonildo mordeu o moranguinho? Pessoal, é complicado, tá? Por isso que eu digo para vocês, tem que ter assessoria, alguém para escrever o que as pessoas vão falar, para não sair falando coisas, né, e dar, né, nisso aí. Tá bom? Sou Alex Real, essa é a revista de Okara, e eu volto a qualquer momento. Segue nós.